A próxima lista vai ser do Kakaroto-kun. Kakaroto, não sei se você ainda está aí, mas ele tinha pedido, ó, top jogos que o gráfico tosco de Play 1 era traumatizante. Vamos lá, pessoal, esse merece ser visto, né, gente? Esse merece ser visto. Então, tem um jogo de Play 1 chamado Nightmare Creatures. Dizem que é tipo um Soulsborne da época do Play 1. E esse jogo, olha só, tipo, não dá pra dizer assim que o gráfico é, meu Deus, super traumatizante e tudo mais, né? Mas tipo, olha só esse bicho feio ali atrás, era um negócio foda, sabe? Era um negócio cabreiro. Posso que esse jogo assustou muita gente naquela época. Vamos pegar mais umas imagens aí, ó. Olha, Nightmare Creatures 2, o gráfico é muito mais bem desenvolvido. Mas olha só que coisa cabreira, e o fato do gráfico ser essa coisa super poligonal de Play 1... é ainda mais cabreiro, tipo, dá ainda mais susto. Se o jogo fosse bem trabalhado, o visual do inimigo com certeza ia ser mais repugnante, mais nojento, mas o fato dele ser Play 1, com as limitações do Play 1, é muito mais misterioso, sabe? Então, esse tipo de coisa é meio complexo. E esse brilho no máximo? Pois é, né? Deixa eu ver se tem mais coisas cabreiras aqui, ó. Tem um negócio que parece uma alma penada. Eu não joguei Nightmare Creatures ainda, mas eu quero jogar. Olha só, gente. Você vê aquele monte aquele amontoado de polígonos. Aquele amontoado de polígonos, cara. Cara, tipo, esse tipo de coisa é muito cabreiro. Mas na minha opinião, um jogo que com certeza não era feito pra ser cabreiro, mas eu me assustei demais, era Tomb Raider 3. Tomb Raider 3, gente, é um jogo... Deixa eu pegar aqui gameplay. É um jogo que tinha gráficos saudáveis pra Play 1. Mas por alguma razão eu tinha um medo desse jogo que, gente, vocês não fazem ideia. Aqui, ó, Lara Croft enfrentando algum bicho feio. Não dá nem pra ver direito o que ela tá enfrentando, mas ela tá enfrentando alguma coisa muito poligonal, de acordo com os gráficos do Play 1. Mas sabe o que eu realmente tinha medo? Tipo, olha só, você tá andando por esse ambiente. Tá andando por esse ambiente. Aqui, ó, uma floresta enorme. Uma floresta enorme, inóspita, cheia de bichos do mal. E de repente, no começo da segunda fase, tinha um mato da altura do joelho. Até aí tudo bem, né? Só que dentro desse mato estava encolhida uma cobra, uma naja, uma cobra que se levanta quando você anda perto do mato e começa a te picar. A cobra não consegue nem rastejar, ela tá toda enrolada no chão, é um inimigo parado. Mas ela fica tentando te picar. E meu Deus do céu, da primeira vez eu dei um pulo pra trás. Eu moro no mato. Toda vez que eu me despeço das lives, eu falo que eu me despeço do meu refúgio secreto na floresta. E eu não tô brincando, gente. Eu moro no meio do mato. E é muito normal ter cobras dentro da casa, no quintal, em algum lugar que a gente vai caminhar, em alguma estrada, uma cobra saindo no meio do mato. Esses dias eu coloquei no Twitter, inclusive. Que tinha uma cobra na cozinha e era uma jararaca. A gente teve que chamar os bombeiros. Coisas assim fazem parte da minha realidade. Eu fiquei com mais trauma ainda de cobra. Eu fiquei com medo de jogar Tomb Raider. Tipo, puta que pariu, sabe? Por causa disso eu tenho medo. O gráfico de Play 1 não ajuda. Porque, apesar de ser uma experiência minha, tem uma hora que você entra numa caverna e nessas cavernas tem ninhos de cobras. Tipo, Tomb Raider 3 tem dinossauro. Tem um dinossauro gigantesco que vem atrás de você. O dinossauro te derrota numa bocada só. Olha só esses gráficos maravilhosos. O dinossauro te derrota numa mordida. Ele é gigantesco. Ele vem atrás de você e você tem que correr. É um negócio ridiculamente absurdo. Porém, eu fiquei com mais medo da cobra do que do dinossauro, sabe? Olha só, gente. Tipo, isso aqui é um dinossauro. Deixa eu ver se eu consigo encontrar as cobras de Tomb Raider 3. Aqui, ó, encontrei uma cobra. Meu Deus, gente, só de olhar já tá dando umas coisas. Eu tenho vontade de olhar pro chão pra ver se tem cobra no meu pé. É real o negócio, gente. Tipo, olha isso aqui, gente. Sério, eu tinha medo disso aqui em Tomb Raider 3. Eu tinha medo disso aqui. Eu tô superando traumas. Eu tinha medo disso aqui em Tomb Raider 3. Olha só, tinha cobras também no deserto. No deserto tinha essas cobras desérticas, que era o mesmo princípio, elas só eram menores. E daí, por elas serem menores era mais difícil de ver. Mas não, eu tinha medo dessas cobras enormes que conseguiam ficar em pé da altura da Lara dentro dos templos perdidos. Gente do céu, tipo, puta que pariu, sabe? Olha só, aqui é uma imagem dentro do ninho de cobra. Puta que pariu, ninho de cobra.
É a quarta fase do jogo, é uma caverna que você cai, e depois que você cai, tá tudo escuro e você começa a tomar dano sem ver. Você liga um flare e você descobre que tá num ninho de cobras, com várias cobras vindo na tua direção. Gente do céu, quem fez esse jogo queria botar medo nas pessoas, ou pelo menos nos agiles. Sério, gente. Esse jogo me deixou com medo de verdade. Esse jogo me deixou com medo de verdade, de uma maneira muito ridícula, sabe? Olha só, aqui a pessoa aparentemente teve o trabalho de matar todas as cobras. Olha só. Gente do céu. Ai. Bom, isso não tá em primeiro lugar. Porque em primeiro lugar, de jogo de Play 1, que o gráfico de Play 1 me deixava mais aterrorizado, era Silent Hill. O Silent Hill de Play 1 é um jogo que mexe muito com o psicológico das pessoas. E o fato dele mexer com o psicológico das pessoas só se agrava com os gráficos primitivos do Play 1. O fato de ele ter um gráfico tão primitivo, tão quadrado, principalmente tão escuro e tão cheio de névoa, foi um toque magistral para deixar a atmosfera desse jogo ainda mais horripilante. Você está andando pelos lugares e tem névoa, muita névoa. A névoa poderia ser dito que era uma limitação dos gráficos de Play 1, mas além disso tem coisas piores. O fato de que você não consegue enxergar nada, mas tem coisas vindo na sua direção. Às vezes, não é névoa, é escuro. Como eu mostrei antes na escola, né? O fato de que tem bichos vindo na sua direção já é cabreiro. O fato de que tem bichos vindo na sua direção no escuro é mais cabreiro. E o fato de que tem bichos vindo na sua direção no escuro e tem um barulho dizendo pra você que tem bichos ali, tem alguma coisa ali, tem alguma coisa querendo te pegar, mas você não consegue ver o que é, você deveria adentrar no escuro, você deveria avançar pra ver o que é, mas você não tem coragem de ver. Silent Hill é um jogo que fez eu, na época, um homem adulto, ter medo do escuro, na minha própria casa. E os gráficos de Play 1, olha só esse bicho aí que vocês estão vendo, não ajudavam em nada. Então essa é a minha lista. Em terceiro lugar, Nightmare Creatures. Em segundo lugar, Tomb Raider 3. E em primeiro lugar, Silent Hill.